meu ponto de vista, parte de um ponto. E o ponto de partida de hoje é: preparados para qualquer circunstância. Olá, amigos, amigas, irmãos e irmãs. Hoje, a nossa reflexão terá como base o texto bíblico que se encontra no Evangelho segundo Marcos, capítulo 9, versículo 29, que diz: respondeu-lhes Jesus: esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Não sabemos o que provocou a maior frustração dos discípulos: o fato de não terem podido curar o endemoniado ou a explicação que Jesus deu sobre o porquê de eles não terem conseguido fazê-lo. Não nos surpreende que os discípulos estejam desapontados. Em vez de acharem uma solução para o problema do menino, eles se envolveram numa discussão com os fariseus. Quando Jesus chegou, resolveu o problema com simplicidade e autoridade, marcando um evidente contraste com a insegurança dos seus seguidores. Com certeza, eles sentiram vergonha pela falta de resultados em sua ação. Isso os levou a pedir uma explicação a Jesus. A resposta do mestre não trouxe muito esclarecimento para o caso, porque ele disse que era necessário orar e jejuar. Mas por que orar e jejuar? A verdade é que ele não orou nem jejuou nessa ocasião. Ele simplesmente fez perguntas sobre o passado do menino e em seguida expulsou o demônio. Simplesmente assim. Como podia então dizer que a oração e o jejum eram o segredo para alcançarem o desejado resultado? Porventura, declarou que os discípulos deveriam orar, ainda que ele mesmo não tivesse orado, porque lhes faltava a autoridade que ele tinha? Duvido que esse tenha sido o propósito de Jesus. A resposta de Jesus indica a oração como uma peça-chave no armamento que o servo de Deus usa para enfrentar o mal. O momento para se valer da oração não é quando a batalha já começou. Não podemos parar para afiar nossa espada quando temos o inimigo à nossa frente. Ao surgir uma situação que exige uma forte e rápida intervenção, o servo de Deus deve estar pronto para entrar em ação. O momento para orar é antes da batalha. E momento de intimidade com Deus, através da oração, dará ao cristão a sabedoria e a autoridade para que o seu ministério seja eficaz. Este era um dos motivos por que Jesus, com frequência, se afastava para locais isolados a fim de orar. Nessa ocasião, Jesus chegava do Monte da Transfiguração, onde havia tido uma rara experiência com o Pai. Os seus sentidos estavam aguçados. Ao descer do monte, ele já havia orado, de sorte que, ao se apresentar a oportunidade para ministrar, pôde intervir de forma decisiva. Esta tem sido a característica de todo ministério produzido ao longo da história do povo de Deus: a comunicação com Deus através da oração. Esses ministérios são desenvolvidos por pessoas de intensa vida de oração. Assim também deve acontecer conosco. Nossa vida como cristãos
frequentemente nos coloca em situações ministeriais imprevistas. Muitas delas não nos dão tempo para nos prepararmos. Nossa ação deve ser imediata. É certo que devemos estar sempre ligados com o Senhor, mas precisamos buscar momentos íntimos de oração para cultivarmos a nossa vida espiritual, o que fará a diferença na hora de atuarmos. Se desejamos derrotar o inimigo, precisaremos ter sempre nossa espada bem afiada. Vamos pensar um pouco? Quanto tempo você investe em íntima oração por dia, cultivando a sua vida espiritual? Na correria do dia a dia, você tem buscado momentos íntimos de oração com Deus? Em quais aspectos esse seu exercício diário pode ser melhorado? Na carta aos Efésios, capítulo 6, versículo de 1 a 18, o apóstolo Paulo nos instrui a usarmos a armadura de Deus e a orarmos a tempo e fora de tempo no Espírito. É esse tempo que estamos vivendo, o tempo de espera, que é também tempo de oração. Que Deus te abençoe. Bendita hora de oração, pois traz-nos paz ao coração e vence o mal e toda dor, trazendo auxílio do Senhor em tempos maus, na provação, na dor maior, na tentação. Irei buscar ao meu Senhor com zelo, fé e mais fervor. Bendita hora de oração, de doce calma e devoção, que eleva ao céu o seu odor, em cheiro suave a meu Senhor. E fim da hora de aflição, os dias maus, a tentação, então darei melhor louvor a meu Jesus, a meu Senhor. Bendita hora de oração, pois liga-nos em comunhão e traz-nos fé e mais amor, enchendo o mundo de doçor. Deseja a vida